Quem me acompanha, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook, quem me acompanha aqui no YouTube, sabe como eu lido com o tema da corrupção. Não sou moralista, não sou denista, não apoio aqueles que usam a corrupção como arma política. Agora, como analista político, eu utilizo o tema da corrupção como um dos elementos que os políticos utilizam para se duelarem. Né? E outra coisa importante, né, do tema da corrupção, a minha análise política ela é muito de sociologia política. Tá? Eu considero que a sociedade brasileira ela tem uma matriz diferente. Lidar com a corrupção no Brasil é diferente de lidar com a corrupção em países que são mais rigorosos ao seguir a lei. Né? Países, sei lá, o exemplo típico anglo-saxão. Né? Então eu não tenho, né, eu repudio operações contra a corrupção porque eu acho que elas não resolvem, elas levam a retrocesso, a gente está vendo isso aí. E isso tudo baseado em evidência científica, tá? E o combate à corrupção ele tem que acontecer de uma maneira sistemática, aumentando a transparência. De modo que o que acontece com Ciro Gomes hoje, eu simplesmente analiso o que está acontecendo, mais nada. Né? Tem um fato que aconteceu, eu não vou ficar dizendo se o fato é ruim, bom, é isso ou aquilo. Eu estou dizendo como entra esse fato na sucessão presidencial. Ciro Gomes vinha sofrendo, já está sofrendo antes do acontecido de hoje, quer dizer, da coisa da busca e apreensão, ele já vinha sofrendo pressão de seus correligionários do PDT para abandonar a sua candidatura. Por que ele vinha sofrendo essa pressão? Basicamente por conta do seu desempenho eleitoral. Né? A candidatura dele não crescia, pesquisas feitas no Ceará, pesquisas feitas no município, né, de Ciro, em Sobral, mostram que ele perde para Lula. Né? Então, desempenho eleitoral, número 1. Né? Número 2, importantíssimo, recurso de campanha. Né? O partido vai dizer o seguinte, apareceu o número 3 agora recentemente, que é a federação partidária, mas o recurso de campanha, o partido vai dizer o seguinte, olha, todo o nosso recurso de campanha do PDT a gente não vai colocar na candidatura de Ciro Gomes, ele que se vire para financiar a candidatura dele. Né? Então, número 1, desempenho dele, fraco. Número 2, financiamento de campanha. Número 3, a entrada de Moro, que não só o desempenho de Ciro era fraco, mas a entrada de Moro o colocou em 4º lugar na corrida. E agora a possibilidade de outros partidos se juntarem ao PT, eu não sei se vai acontecer, mas a possibilidade de outros partidos se juntarem ao PT e fazerem, né, uma federação partidária. Gente do PDT está dizendo, a gente não quer ficar de fora, a gente quer entrar nessa federação caso aconteça. Então, vários fatores concorrendo contra a candidatura de Ciro Gomes. Ele mesmo chegou a abandonar a candidatura dele quando o PDT votou contra uma proposição legislativa, lá a PEC dos precatórios, enfim, o PDT votou a favor do que foi apresentado pelo governo Bolsonaro. E aí depois renunciou à candidatura, voltou. Aí vem esse escândalo, né, sei lá, Polícia Federal. Né, eu sempre, né, você pode procurar vídeos aqui no meu canal do YouTube, eu sempre condenei ações inquisitoriais, sempre condenei essas ações espalhafatosas. Isso não muda, né? Isso é uma posição política, né? Aqui como análise, né? Condeno, né, o que aconteceu hoje com o Ciro Gomes. Agora, na análise, isso é péssimo para ele, né? É péssimo para ele porque fragiliza mais Ciro Gomes dentro do PDT. E aí tem algo interessante que aconteceu. Né? Diferentemente de todas as falas de Ciro sobre Lula, né? Ciro recentemente teve uma fala muito, olha, uma coisa assim, se você for julgar moralmente, péssima sobre Lula. Disse que Sérgio Moro foi um péssimo juiz, porque de fato não conseguiu deixar Lula preso e condenar Lula. Né? Falou uma coisa, né? Olha, ele queria atacar Sérgio Moro, atacou Lula. Né, uma fala assim, olha, do ponto de vista, né, aí eu estou fazendo um julgamento, perdão, mas do ponto de vista, né, uma fala deplorável, né, uma fala, né, sem qualquer tipo de humanismo, etc. Agora, veja o que Lula publicou hoje no seu Twitter oficial, né, se solidarizando com Ciro Gomes, com Cid Gomes, repudiando o tipo de ação da Polícia Federal. São atitudes inteiramente diferentes. Quando Ciro ataca Lula, Ciro se indisponibiliza com os eleitores de Lula.
né, com a esquerda que acompanha isso. Né? Lula é uma bandeira importante para quem é de esquerda. Lula é um sagrado. Né? Quem é de esquerda, quem é de direita tem seu sagrado. São várias coisas sagradas. Quem é de esquerda, sei lá, militante, né? Cuba é sagrado, Lula é sagrado, redistribuição de renda para os pobres é sagrado. Tem toda atividade política tem isso, a nossa vida tem isso, o sagrado e o profano. Né? A nossa vida é permeada o tempo inteiro por isso. Né? Não se trata de religião, nada disso. É uma maneira que nós vemos. Tem coisas, né, você dificilmente, né, eu não faria, tá? Pegaria a bandeira do Brasil e, né, sei lá, faria necessidades em cima dela ou coisa assim, ou cuspiria na bandeira do Brasil. Não, por quê? Porque você considera aquilo sagrado, é um símbolo sagrado. E a gente tem várias coisas assim na nossa vida, tá? Então, Ciro atacou Lula, né? Atacou Lula, vem atacando Lula duramente. Aí foi discursar num evento de esquerda na Avenida Paulista, saiu vaiado. Né? Ele já tinha queimado todas as pontes com a direita. Depois ele queimou, ao atacar sistematicamente o Lula, todas as pontes com a esquerda. Agora, quando você ataca um candidato e o eleitor desse candidato atacado sabe que você está atacando, dificilmente esse eleitor vai mudar para você. Ele vai te rejeitar. Esse cara está criticando o cara que eu gosto, que eu voto. Esse é um lado. Então, Lula hoje não ataca Ciro. Lula, o que ele faz? Se solidariza Ciro Gomes. Então, é possível, não estou dizendo que vai acontecer, mas é possível que muita gente que pensava em votar em Ciro, vendo, né, essa solidariedade de Lula para com Ciro, diga, sabe de uma coisa? O Ciro não tem chance mesmo, vem mais isso, prejudica ele, o Lula aí mostrou ser uma grande figura, publicamente se solidarizando com Ciro, eu vou votar em Lula. Né? Então é essa a inteligência de um político. Né? Você tem um comportamento público. Né? O político, o que importa do político é o comportamento público dele. É o que ele faz publicamente. Ele tem uma vida pública, toda ela avaliada, toda ela vista, toda ela... Né? E o comportamento público de Lula é um comportamento político. É um comportamento político, típico de um político. E o de Ciro não. Ciro ele se comporta como se ele quisesse ser presidente sem antes ter sido político. Lula não, ele quer ser presidente novamente, mas ele sabe que para chegar lá tem que ser político. Tanto é que está aí, né, tentando fazer uma aliança com Geraldo Alckmin, enfim. Então, eu queria que você refletisse sobre esse fato hoje que se abateu contra Ciro Gomes. Né? Esse fato é prejudicial a Ciro Gomes dentro de seu partido, dentro do PDT. Eu não estou dizendo que vai tirar voto nas pesquisas, nem sei se vai tirar ou não, pode ser que não. Mas em termos de sustentação política é ruim para ele. E a resposta de Lula, né, indica a grande diferença de personalidade existente entre Lula e Ciro Gomes. Tá? Lula foi vítima sistematicamente, de uma forma até, enfim, né, muito maior do que Ciro, deste sistema policial judiciário que nós temos, né? Que é um sistema absurdo, que não intima a pessoa a depor, faz uma coisa espalhafatosa, avisa para a mídia acompanha. Tudo isso é absurdo. Tudo isso é absurdo, não somente contra figuras aí que a gente sabe que ocupam a mídia renomadas, tem outras pessoas que sofrem a mesma coisa que não vai parar na mídia. É a mesma polícia que faz, é o mesmo sistema judiciário que faz, é uma luta, né, contra isso. É muito difícil mudar isso. Eu não vou ficar aqui caindo, né, no discurso fácil, as instituições não funcionam. Elas funcionam, agora tem coisas que precisam ser aperfeiçoadas, é simples assim. Né? O sistema judiciário nosso precisa ser aperfeiçoado, o sistema político tem que ser aperfeiçoado. Vocês sabem que eu defendo como aperfeiçoamento a redução do número de partidos. Né? Então, basicamente isso. Olha, eu acho que Ciro, né, Ciro se deu muito mal, né, duplamente, né? Tanto internamente, né, na viabilidade de sua candidatura, quanto, né, na comparação que muitos farão daqui por diante. Né, isso vai ficar, aquele simbolismo de Paris foi péssimo, o Ciro vai carregar o resto da vida. Hoje, essa declaração de Lula, Ciro vai carregar o resto da vida a comparação de como ele, Ciro, trata Lula e de como Lula trata Ciro. Isso vai carregar o resto da vida. Da mesma forma que Paris, repito. Né? O simbolismo é muito forte. Né? E Lula sabe lidar com os símbolos.
É isso, pessoal. Eu peço que você fique nesse canal, se inscreva, comente os vídeos, traga gente para esse canal, traga mais gente para ser inscrita. Eu estou fazendo aí várias lives aí. Amanhã vai ter uma live aí com o José Dirceu. Um grande abraço.